Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, a nossa aula é sobre medidas de tempo. Vocês sabem como nós podemos medir o tempo? Há diversas formas de fazer isso, mas hoje nós vamos aprender a medir o tempo pelas horas. Então, hoje eu trouxe para vocês um instrumento que a gente usa para ver as horas. Vocês sabem qual é? Isso mesmo, o relógio. E eu trouxe dois modelos diferentes de relógio. Nós temos então o relógio digital, que é esse aqui. Deste lado nós vemos as horas e deste lado os minutos. Então, quantas horas e minutos nós temos aqui? Isso, 10 horas e 30 minutos. Da manhã, se estiver de dia, ou da noite, se estiver de noite. Então, eu vou colar aqui e vocês vão anotando aí, tá bom? Então, deste lado, nós temos as horas. E deste lado, nós sempre teremos os minutos. Lembrando que este aqui é o nosso relógio digital. Ok? Então, qual seria o nosso outro relógio? Além desse digital que nós temos aqui representado, qual outro relógio que nós sempre usamos? É este aqui, o relógio analógico, mas ele é muito conhecido como relógio de ponteiros. Vocês sabem por que relógio de ponteiros? Isso é por causa desses dois ponteiros aqui. Para explicar um pouquinho melhor para vocês, eu vou colar ele aqui em cima para vocês verem bem, tá bom? Então, como vocês podem ver, nesses relógios nós temos dois ponteiros. Se a gente quiser fazer o mesmo horário que está nesse aqui, mas neste relógio aqui, como nós faríamos? Vocês não sabem? Então eu vou explicar para vocês, tá bom? Mas antes, eu vou explicar para que servem esses dois ponteiros e todos esses números, ok? Nesse relógio aqui, nós temos dois ponteiros. O ponteiro azul, eu vou escrever com canetão azul para vocês. O ponteiro azul, e eu também vou escrever com um azul para vocês entenderem melhor, é o nosso ponteiro das horas. Então, o ponteiro das horas sempre será o ponteiro menor. Ok? Mas e o ponteiro grande? O que ele representa? Isto, ele representa os minutos. Então, eu também vou escrever de vermelho. Os minutos. É o ponteiro maior. Ok? Deu para entender até aqui? Então, sempre que o ponteiro azul, ou seja, o ponteiro menorzinho, que representa as horas, estiver apontando para o 1, que hora nós temos? Isso mesmo, nós teremos 1 hora. Então, se o ponteiro pequeno estiver apontado aqui para o 1, nós teremos 1 hora. Mas, professora Luana, e se o ponteiro pequeno das horas não estiver apontado diretamente para um número? Que hora nós temos? Por exemplo, se nós temos o ponteiro pequeno das horas entre o número 6 e o número 7, que horas vocês acham que nós temos? Nós teremos 6 horas e alguns minutos. Por quê? Porque quando o ponteiro pequeno está no 6, nós temos 6 horas. Então, se ele está um pouquinho para frente,
nós temos 6 horas e alguns minutos, ou quase 7 horas. A mesma coisa acontece se nós tivermos ele apontando para algum outro número. Por exemplo, se ele estiver entre o 9 e o 10, nós teremos 9 horas e alguns minutos, ou quase 10 horas. Ok? Deu para entender até aqui o ponteiro das horas. Então, vamos agora para o ponteiro dos minutos, que é o ponteiro vermelho. Ok? Como nós fazemos para ver os minutos? Quer dizer que se o ponteiro grande estiver apontando para o 5, nós temos 5 minutos? Não! O ponteiro dos minutos, ele é diferente do ponteiro das horas. O ponteiro dos minutos é contado de 5 em 5. O que isso significa? Significa que o nosso número 1 vai valer 5 minutos. E assim ele vai indo de 5 em 5 até completarmos 1 hora. Então vamos lá. De 5 em 5, qual seria o próximo número? Isto mesmo, o 10. Vocês também podem fazer essa contagem multiplicando os números do relógio. Como assim, professora? Por exemplo, se nós multiplicarmos o número 1 pelo número 5, quantos números nós temos? 5. Se nós multiplicarmos o número 2 pelo número 5, nós teremos o 10. E assim nós vamos completando o nosso relógio. Então, 3 vezes 5 são 15, 4 vezes 5 é o 20, 5 vezes 5, 25, 6 vezes 5, 30, 7 vezes 5, 35, 8 vezes o 5, 40, 9 vezes o 5, 45, 10 vezes o 5, 50, 11 vezes o 5, 55, 12 vezes o 5 é 60, mas o 12 nós usamos como 0 minutos, ok? Por que 0 minutos? Porque a contagem dos minutos começa a partir daqui. Então, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e completamos 1 hora quando chegamos ao 12. Quando o ponteiro pequeno, que é o ponteiro das horas, gira todo o relógio de 12 até o 12 de novo, nós completamos 24 horas, ou seja, completamos um dia inteiro. Mas quando o ponteiro dos minutos, que é o ponteiro maior, ele gira de volta até o 12, completamos 1 hora, ok? Lembrando que este relógio aqui é o nosso relógio analógico. Certo? Mas muito conhecido como relógio de ponteiros. Ok? Para a nossa atividade, nós temos esse quadro aqui. Nesse quadro, como vocês podem ver, tem 4 relógios digitais, como esse aqui, e 6 relógios analógicos ou de ponteiros, como esse daqui. Ok? E o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar os horários nestes relógios, ok? Primeiro no relógio digital, que é um pouquinho mais fácil. Então, as horas serão o azul e os minutos o vermelho, como já foi feito nesses relógios aqui, tá bom? Então, se nós quisermos fazer 6 horas e 30 minutos, como nós fazemos no relógio digital? Vamos lá, 6 horas e 30 minutos. Isso mesmo, deste lado nós colocamos os 6, que são as horas, então 6 horas e 30 minutos em vermelho, porque são os minutos.
nós temos 6 horas e 30 minutos da manhã, se estiver de dia, e 6 horas e 30 minutos da tarde, se estiver quase de noite, ok? Mas e se forem, por exemplo, 2 horas e 17 minutos? Como nós temos? Nós teremos o 2 deste lado e o 17 deste lado. Mas e as horas exatas? Como elas ficam? Se nós tivermos 3 horas da tarde, como ficaria? Ficariam o 3 no lado das horas e 0 minutos no lado dos minutos. Então, aqui são 0 minutos, porque nós temos uma hora exata, ou seja, 3 horas. E aqui embaixo nós temos o número 7 e o número 21. Que horas nós temos representado aqui? Isso mesmo, 7 horas e 21 minutos. Então, o relógio digital deu para entender bem? Então, agora nós vamos para o relógio analógico, que é o relógio de ponteiros. O azul serão os ponteiros das horas e o vermelho o ponteiro dos minutos, ok? Então, se a gente quiser fazer 6 horas e 30 minutos no relógio analógico, como ficaria? Então, o ponteiro das horas seria o pequeno, ele ficaria no 6. Então, vamos fazer um ponteiro pequeno no 6. Estão vendo ali? Depois eu aproximo um pouquinho, tá bom? E o 30, como seria? Vocês lembram que aqui eu expliquei que os minutos são contados de 5 em 5? Então, agora, contando aqui de 5 em 5, vamos ver aonde vai parar o número 30? Vamos lá. Então, número 1, 5, 10, 15, 20, 25 e 30. Seria no 6. Então, nós vamos colocar o ponteiro grande juntamente com o ponteiro pequeno no 6. Ok? Estão vendo ali que os dois ponteiros estão juntinhos? Agora, vamos para o nosso próximo relógio. Se nós tivermos 2 horas e 17 no relógio analógico, como ficaria? Se ele é de 5 em 5, como a gente ia encontrar o número 17? Então, vamos lá. Então, o 2 seria no azul, que são as horas. A gente colocaria no 2, o ponteiro pequeno. E o ponteiro grande para o 17. Vamos contar aqui para vocês entenderem. 5 no 1, 10 no 2, o 3 é o 15. 15 não está pertinho do 17? Então, entre o número 3 e o número 4, nós temos 5 minutos, ok? Então, nós contaríamos para 17, 15, 16, 17, 2. Então, nós aumentaríamos 2 minutos a partir do 3. E aí, colocaríamos o ponteiro dos minutos, ok? Estão vendo que ele está um pouquinho depois do 3? Então, agora vamos para o próximo. 3 horas exatas. Como a gente faria uma hora exata? Quer dizer que não tem o ponteiro dos minutos? Tem. Ele ficaria com o ponteiro das horas apontado para o 3. E o ponteiro dos minutos, como é que a gente faz 0 minutos, que eu expliquei aqui? Seria no 12, isso mesmo. Então, o 12, eles são 60 minutos, porque o 11 é o 55. Mas a gente conta ele como 0 minutos, porque quando os dos minutos estão apontados para ele, nós temos horas exatas, ok? Então, vamos para o próximo. 7 horas e 21 minutos. Então, o ponteiro pequeno estaria apontado para o 7 e o ponteiro dos minutos para fazer 20 minutos. Que número nós temos? O 4. 5, 10, 15,
20 minutos, ok? Então, 21 seria 1 minuto depois do 4. Então, seria bem pouquinho depois, quase em cima do 4, ok? Vamos para um outro horário agora. E se a gente tivesse 5 horas exatas, como ficaria? Então, vamos pegar esse aqui como exemplo, tá? Então, o ponteiro das horas ficaria no 5. E para 0 minutos, aonde ficaria? Isso mesmo, no 12. A nossa última hora para encerrar nossa atividade, se a gente tivesse 9 horas e 30 minutos, o ponteiro das horas estaria no 9, o ponteiro pequeno, e 30 minutos é onde mesmo? Que a gente fez aqui no primeiro? Isto, no 6. Então, o ponteiro grande estaria no 6. Deu para entender bem as horas? Então, eu espero que a explicação tenha ficado de uma forma clara para que vocês entendessem a diferença entre o relógio digital, o relógio analógico, para que vocês conseguissem ver as horas sozinhos. E nós nos vemos na próxima aula. Tchau!